Uma coisa que sempre me incomodou muito no GLPI em relação às tabelas que ele usa para guardar as coisas é que os status do ticket, o sistema ele reconhece os status que existem, vou colocar aqui em chamados. Ele reconhece os status que existem e ele lista pra gente. Aqui tá mostrando só três porque eu já limitei naquele vídeo que eu expliquei sobre como ocultar os itens. Mas existem diversos status dentro do sistema e os status comuns que são aplicados a tickets e problemas, por exemplo, eles não têm uma tabela separada. Repare que aqui dentro da tabela GLPI Tickets, a gente tem uma aba, um campo chamado status. E nele a gente tem numerações, cada número corresponde a um status. Só que se você chegar na tabela do GLPI e pesquisar status, você não encontra uma tabela separada para os status. Essa daqui lá no lista os status não, tá? Você não tem uma tabela chamada GLPI underline status, por exemplo. Nem na página 1 e nem na página 2. Não existe. Logo, você tem que vir aqui na tabela GLPI Tickets e observar os números para você entender quais são os status do sistema. E ainda tem uma observação. Existem status que são aplicáveis, digamos assim, a chamados e problemas, e status que são aplicados a mudanças. E ainda separado desses três, você ainda tem os status que são aplicados a projetos. Então repare que projeto fica fora de assistência. Eu nunca entendi isso, visto que um projeto ele faz parte da assistência para um cliente. Eu não sei por que o pessoal do GLPI coloca projeto dentro de ferramenta. Ferramenta era para ser coisas extras ao atendimento. Projeto tinha que estar obrigatoriamente dentro de assistência, mas até hoje não colocaram. Então, somente a título de informação, esses são os status e os IDs que eles têm em tabelas, caso vocês precisem algum dia. Repare que alguns deles são aplicados tanto a problema como a mudança. Desculpe, tanto a ticket como a problema. Já em mudança, a gente tem status que são diferentes dos outros dois. E projetos, pior ainda, a gente também tem status diferentes. E a observação é que até hoje não traduziram por padrão os status que vêm dentro de projeto. Eles vêm em inglês o nome. É claro que você pode resolver isso aqui com a tradução ou com um simples plugin que muda o nome. Ainda você pode ir no arquivo core e mudar o nome também. Mas é de se estranhar que até hoje não colocaram uma tradução na tabela de status para projetos. Então repare que projetos, a gente tem uma tabela separada para os status de projetos, GLPI Underline Project Status, só vem com 3. É claro que é possível adicionar mais com um certo trabalho, né? E os 3 vêm em inglês. É claro que aqui dentro da tabela ele sempre vem em inglês, tudo aqui vem escrito em inglês, mas lá na front-end era para ele vir traduzido, só que não vem. Então se a gente vir aqui em tickets, dentro de um chamado, a gente vai ver os status aqui. Se a gente for em problema e acessar qualquer problema, a gente também vai ver os status aqui. Tudo em português bonitinho. Já quando a gente vem em projetos, deixa eu ver se fica em português aqui na front-end. Eu vou criar um projeto. Até a parte da criação do projeto é diferente, né? Você percebe. Vou botar aqui super admin. Ele não tem categoria, só tem um nome aqui. É estranha a criação de projeto, se você for observar. Vou adicionar um novo projeto aqui. Repare, a primeira situação. Não há aqui. Ah, tá, beleza. É aqui que fica os status, ó. Estado. Em vez de vir em status, vem estado. E ainda por cima, dentro dele, vem inglês. Eu nem tô acostumado com essa tela padrão de projeto, porque eu trabalho num lugar onde a gente já mudou bastante coisa em relação a isso aqui. Então repare que ele vem aqui Closed, New e Process. Vem os três status de fato da tabela. Só que é de se impressionar como o sistema já entende que a gente está na linguagem português, só que aqui vem em inglês. E é toda esquisita a tela de projeto, velho. Não entendo. Ele poderia ter todas essas opções aqui, mas estar no lugar correto e configurado da forma correta.
Então, podem salvar aí a lista de status, vou até deixar na descrição, porque esses IDs aqui foram difíceis de conseguir, você tem que ir lá e ir testando, porque não tem separado numa tabela bonitinho. Era para ter GLPI underline status ticket, GLPI underline status problems, GLPI underline status changes, que é mudança, e depois project, tudo em português bonitinho, mas enfim, é meio bagunçado isso aí. Outro ponto que eu queria falar nesse vídeo é que você consegue iniciar um atendimento de um incidente, que fique bem claro isso aqui, porque existe diferença. Eu já expliquei isso, inclusive. Incidente, requisição. Incidente, algo deixou de funcionar. Falha em algo. Requisição, deseja um serviço, deseja um produto. Quero alguma coisa. Então sempre deixe separado essas duas coisas aqui para vocês definirem bem na mente o que é um incidente e o que é uma requisição. Então se a gente abre o incidente de que o periférico não está ligando, por exemplo, nesse caso aí. E aí beleza. Você começa a atender o requerente e percebe que o monitor está com um determinado problema crônico. Não há como resolver sem ser trocando o equipamento. E aí você passa a informação para o cliente, mas o cliente não quer gastar dinheiro aqui nesse exemplo. Então, toda semana, esse cliente, em algum dia da semana, te liga para falar do mesmo problema. E você observa pelo histórico de vários incidentes que ele abriu, que aquilo ali não vai ser resolvido dessa forma, abrindo o chamado. Então, quando você tem múltiplos incidentes, o ideal é que você abra vinculado a eles um problema. Como é que funciona isso? Se você está vendo que o cliente está abrindo um monte de chamada em relação ao mesmo motivo, o ideal é que você chegue em um desses chamados primeiramente e crie um problema relacionado a ele. Então se você vir aqui na aba do ticket e acessar a aba de problema, vai ter aqui, criar um problema a partir desse chamado. Então você pode criar exatamente igual ao chamado pai, ele já vai criar o chamado já vinculando. Então eu vou fazer a criação aqui. Repare que eu criei um problema que já está vinculado ao chamado que a gente iniciou o atendimento. E esse problema aqui, depois de aberto dessa forma, você pode adicionar muitos outros chamados a ele. Então, todo chamado que surgir a partir dali, você vai chegar aqui e vai adicionar ele no problema. Então, vai ser um problema que é pai de múltiplos chamados de incidente. Então, por exemplo, o cara que é do Service Desk, nesse caso aqui, ele atende um cliente que ele já é conhecido já na central como uma pessoa que liga para aquela mesma situação. Então, quando ele atender e gerar o ticket para atender, de imediato ele vai ver logo que já tem um problema relacionado àquilo ali. Então, ele vai chegar lá na aba do problema, que já está criado, vai adicionar aquele novo ticket ID27, vai adicionar como vinculado ao problema, e nesse chamado aqui ele vai passar para o cliente. Passada a informação de que já existe um problema aberto para essa situação. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Ou seja, o Service Desk ele não tem o que tratar aqui. Ele só vai vincular que o cliente ligou de novo e vincular a informação nesse problema. Quem está com o atendimento desse problema aqui é a pessoa que vai ajudar o cliente a fazer um contato com o fornecedor ou fazer a compra de um novo monitor, de um novo periférico, entendeu? Então, o problema ele resolve a raiz. O incidente ele vai fazer um paliativo, digamos assim. Às vezes nem isso, às vezes ele só vai passar informação. Então, essa é a lógica entre problemas e chamados dentro do sistema. É claro que você também consegue aplicar essa lógica a uma mudança. Você pode chegar em um ticket comum que você está fazendo atendimento e através dele você gerar uma mudança. Então, criar uma mudança a partir desse chamado. Você vai apertar ali, ele vai configurar tudo e vai gerar.
Então você consegue gerar uma mudança em relação àquele ticket, ela também vai estar vinculada. Então você consegue tranquilamente vincular tickets, problemas e mudanças, tudo usando essas abas. É uma coisa que eu tinha esquecido de falar na primeira aula, então fiz um vídeo para falar sobre os status e sobre essa vinculação de pai e filho aqui, que ela é muito importante na hora de você entender a situação do cliente.